Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Bruna Medinilha. Já se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte e envia para alguém que ama artesanato assim como a gente. Olá, minhas flores, tudo bem? Nós vamos começar com a base da guirlanda. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como confeccionar essa base à mão. Primeira coisa, vai estar lá no molde, tá? O molde da base. Aí vocês olham as instruções lá para unir o molde direitinho, tá? O molde ele tem que ficar assim, redondo, certo? Você vai cortar uma camada no tecido de algodão, uma camada no feltro, outra camada no feltro, de preferência sempre branco, tá, meninas? E outra camada no tecido. Então, no total, são 2 camadas no feltro e 2 camadas no tecido. O que acontece quando a gente risca o feltro e vai cortar? Não acontece nada. Mas quando a gente risca o tecido e a gente vai cortar, a gente sabe que ele desfia por ser um tecido de algodão. Então, antes de cortar, eu risco lá no meu tecido o molde. Antes de recortar, eu vou passar por todo o risco do molde, né, que eu coloquei no tecido, uma termolina ou então uma base seladora, tá bom? Nessa peça aqui, olha só, meninas, eu utilizei uma base seladora, mas pode ser a termolina também. Aí você pega o pincel, passa em toda a volta do risco, tá? Espera um pouquinho secar e daí você corta, certo? Feito isso, a gente vai ter 2 partes no tecido, 2 partes no feltro. Nós vamos montar exatamente como eu mostrei aqui para vocês, o recheio. Tecido, feltro, feltro, tecido, tá? E, gente, para dar tudo certo, vocês precisam alfinetar muito mesmo, tá? Não é para colocar 4 alfinetes e achar que vai dar tudo certo, que o tecido e o feltro não vai andar, tá bom? Precisa alfinetar de verdade. E foi isso que eu fiz. Eu alfinetei aqui toda essa borda, tá? E alfinetei bastante e fui fazendo caseado. Então, depois de tudo alfinetado, eu fiz o caseado aqui, certo? Aí agora, eu dando continuidade, eu estou fazendo o caseado de fora. Aqui, meninas, como já deu tudo certo o centro, eu acabo não alfinetando tanto, tá? Essa parte aqui de fora. Quem preferir, pode alfinetar, mas a minha preocupação maior é sempre com o centro, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar 1/4 aqui da guirlanda e vou encher com fibra, tá? Vou encher onde? Entre essas 2 camadas de feltro, tá? Aí, depois que eu enchi um pouquinho, eu costuro mais um pouquinho, 1/4 e encho novamente, combinado? E assim a gente vai fazer em toda a nossa guirlanda, combinado? Então, vamos lá. Minhas flores, olha só como ficou. Eu fui costurando de pouquinho em pouquinho, como eu falei pra vocês, tá? E ficou desse jeito, ó. Sendo bem sincera, alguns pontos estão um pouco engruvinhados aqui, tá? Olha só, alguns pontos com celulite. Por que eu tô mostrando isso na minha peça? Gente, porque é normal isso acontecer, tá? Não foi falta de enchimento, não foi nada disso. Acontece que à medida que a gente vai costurando, a gente vai amassando, a gente vai apertando, né? Eu, particularmente, eu vou costurando assim, ó. Então, por mais que eu encha, vai ficar engruvinhado, porque toda hora eu estou apertando, amassando, tá? 2 coisas podem ser feitas aqui nesse caso. Ou você colocar um paninho em cima dessa guirlanda, tá? Ir lá no ferro e ficar passando para tentar tirar todos esses detalhezinhos engruvinhados, tá? Ou você vir com a agulha, tá? Eu gosto bastante de vir com a agulha, mas eu também faço os dois. E eu vou ajeitando aqui o enchimento. É bom uma agulha mais fina, essa aqui tá grossa. E eu vou ajeitando, tá? E daí tem que ter paciência, que também não adianta passar uma vez só a agulha e achar que vai tirar o engruvinhado, tá? Aí vai ajeitando esse enchimento, vai ajeitando com muita calma, que ele vai saindo, tá? É uma coisa importante de falar. Pessoal, nessa união aqui, é normal ter mais
celulite, né? E mais, assim, gruminhos, assim, tá? É normal, porque aqui foi a parte que eu finalizei. Essa guirlanda, ela não tem estrutura de papelão, tá bom? Então, como ela não tem estrutura de papelão, fica em cargo do feltro e tecido se virarem para estruturar a guirlanda redonda, tá? Então, aqui, geralmente que é o lugar que você enche, você vai ter que ter uma paciência a mais para fazer isso, tá? O que eu gosto muito de fazer nas minhas guirlandas, sendo bem sincera, e não é nem para esconder muito isso, porque isso aqui eu posso vir com bastante calma e depois, quando tudo estiver cheio, essa parte não vai ser problema, tá? Mas eu sou muito adepta do pompom, porque eu acho que fica assim maravilhoso na peça e ajuda ainda mais dar o ar infantil, tá? Então, assim, não é nem pelo caseado, porque o caseado, o meu caseado, ele acaba ficando bem bacana, mas é porque eu gosto muito mesmo do pompom na peça. Então, assim que você passar o pompom, você vai ver também que isso não vai ser um problema aí na sua peça, tá bom? Mas, lembrando que é bom tentar tirar ao máximo esses gruminhos antes de vir com pompom também. Não adianta querer tampar o só com a peneira, hein? Depois não vai falar que eu sou sua professora, pelo amor de Deus. Faz o jeito bonito, o jeito certo, depois vem com acabamento, tá? Então, meninas, feito tudo isso, eu vou passar depois, tá? Um acabamento no final, quando eu já estiver montando a peça. Eu passo antes. Na verdade, assim, não tem muito problema passar depois, só que vai ficar um pouco complicado quando você já tiver tudo colado aqui e querer passar o pompom, entendeu? Então, vale mais a pena você passar o pompom e depois vir colando os itens, tá? Só que o que eu já fiz? Eu já costurei as letrinhas, tá? Nossa, Bruna, mas você nem mostrou pra gente, você já fez tudo. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. O nome da bebê que eu tô fazendo essa guirlanda chama Maria Clara, tá? Então, toda a letrinha tá aqui, já costurada, mas eu deixei uma aqui pra gente fazer juntas, tá? Que é o M, é a inicial. Então, meninas, eu costurei e eu enchi todas as letrinhas, tá bom? Eu gosto de fazer todo esse caseado com uma linha. Eu sempre faço tudo com uma linha, raramente eu uso mais linha, tá? Só em casos específicos e eu sempre falo pra vocês quando eu tô usando mais linha. Guirlanda, uma linha. Letrinha, uma linha para fazer o caseado. Agora, esse bordado aqui, ele foi feito com uma linha de meada que eu tinha aqui, mas poderia ser linha comum, 6 fios, tá? Da de meada. E eu vou fazendo, isso aqui é um ponto atrás aleatório, tá? Eu invento a curva que eu quero, eu não fico marcando, tá? Não tem necessidade. É lógico que se você é iniciante se sente insegura, marca então com a caneta que apaga, onde você quer seguir o ponto atrás, tá bom? E daí eu fiz todo esse ponto atrás, fiz por fora mesmo, tá? Tô mostrando aqui pra vocês por quê. Eu já falei em outras aulas, não sei se vocês já chegaram a ver, mas antes eu fazia tudo por dentro, para não aparecer aqui fora, né? Primeiro que essa letra vai ser colada, então isso não vai ser um problema. Mas como eu queria deixar tudo hiper perfeito, eu fazia por dentro. O que que acontecia? O que acontecia? Estourava na hora que eu ia colocar o enchimento. Aí, o que a Bruna tinha que fazer de novo por fora. Então, agora eu já facilito a vida e já faço por fora de uma vez, tá? E a gente vai fazer agora esse bordado de pérola, tá? Simulando a florzinha. Então, agora, simbora. O que a gente vai fazer? Vai pegar a linha dupla, tá? Vou pegar cor branca, porque a pérola, ela é branca, tá, meninas? Se a pérola fosse rosa claro, você vai pegar a linha que cor? Que cor? Rosa claro, né? Não vai querer pegar o marrom. Então, o que a gente vai fazer? Ó, de baixo pra cima, sai aqui um pouquinho mais em cima, ó, tá? Do bordado. Pega a perolinha, venho na lateral, porque não é pra ficar aparecendo esse buraco da pérola. É pra ela ficar deitadinha assim, tá? Certo? Aí eu venho de novo aqui, rente essa daqui, ó, e vou colocando a pérola, volto de novo aqui na lateral.
Gente, tanto faz, tá? A posição em cima e embaixo, vocês vão vendo que à medida que vocês forem colocando, naturalmente já vai formando uma flor, tá? Então, a minha linha tá lá atrás, eu venho aqui de novo na frente, rente a essas e pego a perolinha e vou lá atrás. E vou fazendo isso, tá? Ó, agora parece que não vai dar certo, né? Mas vai. Olha só. Falta uma só. E a gente já vai vir aqui pra pegar o espaço dela. Eita. Certo? Daí é só ajeitar com a mão, ó. Olha só. Ajeita para que todos fiquem certinho, tá? Puxa. E a gente vai arrematar. Pega um pedacinho de feltro, dá um nozinho. E é isso. Corta e vai deixar desse jeito? Não, né? Dá uma ajeitada aqui com o dedo e tá tudo certo, tá pronta a nossa florzinha, tá? Fiz rapidinho aqui no vídeo para fazer com muita calma e muito amor para tudo dar certo, tá bom? Então, meninas, é isso.